Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Pastor Eli é uma bênção, né, irmãos? Ele sabe que a minha recíproca para com ele é verdadeira. Eu amo esse pastor. Aleluia, irmãos. Mas é muito bom estar aqui, irmãos. Amém. Você está contente por estar aqui, irmãos? Aleluia. Então se alegre, irmãos, diante de Deus. Eu tenho a maior felicidade do mundo, irmãos. Quem já está comigo aqui, caminhando comigo há muito tempo, sabe que o que eu vou falar é sem nenhuma hipocrisia. Eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor, irmãos. Eu venho aqui domingo, às vezes domingo de manhã, domingo à noite, venho na terça, venho na quinta, e se precisar, venho na quarta, porque eu gosto, irmãos. Como diz o salmista, vale mais um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000 dias. Então, se você está aqui nesta noite, se alegre diante de Deus. E diga de fato para Deus. Mostra para Ele de fato esta sua alegria de estar aqui. Amém? Então, vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Zezinho é meu companheiro, irmãos. A gente está sempre junto. Zezinho é uma pessoa especial para mim também, graças a Deus. Estão lá, irmãos? Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 14. Que nos diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu me organizar aqui. Primeiro, toda vez que eu venho pregar, eu quero usar, e eu estou começando a aprender a usar isso aqui. Irmãos, nesta noite, eu quero falar algo que você realmente se coloque, preste bastante atenção, porque quando esta palavra falou comigo, irmãos, eu não me contive. Eu falei, meu Deus, de fato, a gente precisa fazer mais para Deus. A gente precisa melhorar mais, a gente precisa se dedicar um pouco mais para Deus. E aqui, irmãos, quando eu li esse texto, eu acho que vocês podem ter pensado até no que eu vou falar nessa noite, mas não é, eu acho que nenhum de vocês acertou. Por mais que vocês possam pensar, quando eu comecei a ler esse texto, ele vai falar sobre os dons ministeriais. Não, irmãos. Olha só, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, ele fala dos 5 dons ministeriais. E a minha ministração nesta noite, o tema da minha ministração nesta noite, irmãos, é maturidade espiritual. Porque, irmãos, eu não vou falar sobre os 5 dons ministeriais, mas sim do propósito para o qual estes dons ministeriais foram colocados na igreja.
Amém, irmãos? E a gente vê aqui, irmãos, que a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele fala deste propósito. Ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Irmãos, e nessa minha ministração, nessa noite, eu quero ser o mais esclarecido possível, irmãos, para que você, de fato, possa entender a importância do desempenho do seu serviço para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Aleluia! A essência, toda a essência desta palavra que eu vou ministrar nessa noite, ela está centrada neste versículo 12. E eu até gostaria que vocês repetissem ele comigo. É possível, irmãos? Amém? Então vamos lá? Diga, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho. Agora olha aqui para mim. Você vai dizer assim, ó, do meu serviço, faz, irmãos, do meu serviço para a edificação da igreja. Ali está escrito do corpo de Cristo, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente da igreja, irmãos. Amém? Aleluia, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, talvez quando a gente olha para esta palavra, a gente não entende muito bem, né? Mas eu quero, como eu falei, eu quero ser assim, o mais esclarecido possível nessa ministração, para que eu coloque você com esse foco de olhar da sua importância, do seu trabalho no corpo de Cristo, irmãos. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que primeiro o apóstolo Paulo ele fala dos 5 dons ministeriais, não é assim? E aí a partir do versículo 12 ele fala do propósito destes dons ministeriais. Ou seja, irmãos, os dons ministeriais foram colocados na igreja para aperfeiçoar os santos. Diga, está falando comigo? Aleluia! Sim, irmãos, está falando conosco, irmãos. Os dons ministeriais, eles foram colocados na igreja para nos aperfeiçoar, irmãos. E esta expressão, aperfeiçoar, se tornar perfeito, irmãos, nos fala sobre maturidade espiritual, nos fala sobre crescimento espiritual, irmãos. E todos nós aqui estamos crescendo espiritualmente. Aleluia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que nós somos, o pastor falou disso aqui no início, nós somos uma nova criatura. Ou seja, irmãos, nós nascemos de novo. E como novos nascidos, irmãos, nós somos como bebês espirituais. Não é assim? E como bebês espirituais, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e também no versículo 2, o apóstolo Pedro ele diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite, o genuíno leite espiritual, para que possa crescer, para crescimento da vossa salvação. Aleluia! Então, irmãos, é normal que a gente seja bebês espirituais ao nascer de novo. Só que não é normal, irmãos, a gente ficar assim para sempre, porque nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos.
Não é assim? É da vontade de Deus, irmãos, que a gente cresça espiritualmente. E estes dons ministeriais, eles foram colocados na igreja com este propósito: gerar crescimento, gerar maturidade, aperfeiçoamento. Ei, irmãos, e nós estamos sendo aperfeiçoados, irmãos. Aleluia! A igreja, irmãos, é um lugar para você ser aperfeiçoado. Porque na igreja, irmãos, é que existe os 5 dons ministeriais em ação. E eles foram colocados na igreja justamente com esse propósito: gerar crescimento, irmãos. Aleluia! E nós estamos crescendo, irmãos. Porque se você, irmãos, olhar para a sua vida e fazer uma reflexão dela, de como você era quando você aceitou a Jesus, e de como você está hoje, irmãos, com certeza você vai ver que você cresceu espiritualmente. Aleluia! Ou pelo menos deveria estar um pouco mais maduro espiritualmente falando, irmãos. Aleluia! Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá parâmetros para isso. A palavra de Deus, ela nos mostra, irmãos, que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, irmãos, ela é demonstrada sobre a forma de como a gente anda em amor. Aleluia! Sobre a forma, irmão, de como a gente serve as pessoas. Sobre a forma, irmão, de como a gente transmite do caráter de Deus que está dentro de nós para as pessoas, irmãos. Aleluia! E nós estamos sempre sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não para por aqui. Ele diz que nós somos aperfeiçoados. Os santos são aperfeiçoados para que possa desempenhar um serviço, irmãos. Ou seja, existe um propósito neste crescimento, irmãos. A gente não cresce à toa. Amém? A gente não cresce por acaso, irmãos. A gente não cresce simplesmente por crescer. Não, irmãos. Todos nós aqui estamos crescendo espiritualmente. Porque existe um propósito nisso, irmãos. Existe um serviço. Existe um ministério. Existe um chamado de Deus, irmãos, para a minha vida e também para a sua vida. Aonde nós, irmãos, precisamos desempenhar esse chamado com excelência. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 12, irmãos. Ele disse com vistas. Há uma outra versão que diz querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Aleluia! Aleluia, irmãos. Tem coisas, irmãos, que Deus não pode compartilhar com você enquanto você não chegar a um nível de maturidade espiritual. Nós, irmãos, nós não somos mais os mesmos desde que nós começamos a ouvir esta palavra. Nós temos crescidos, nós temos amadurecidos e temos recebido de Deus para a gente crescer espiritualmente, irmãos. Só que existe um propósito neste crescimento: servir as pessoas. Aleluia! Os santos são aperfeiçoados para que possa desempenhar um serviço, irmãos.
E quando este serviço é desempenhado, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 12, aí sim, irmãos, acontece a edificação da igreja, irmãos. Aleluia! A gente serve, irmãos, para a igreja continuar crescendo. Aleluia! Você percebe, irmãos, a importância do desempenho do seu serviço? O apóstolo Paulo diz, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então você percebe, irmãos, a importância do desempenho do seu serviço, para a igreja continuar crescendo. Aleluia! Você, irmãos, é responsável pelo crescimento desta igreja aqui também. Aleluia! Você tem sido alimentado, você tem sido aperfeiçoado, você tem sido treinado, fortalecido pela palavra de Deus, e Deus espera que você use disso que você está recebendo para servir e abençoar outras pessoas aqui, irmãos. Aleluia! No livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, o escritor aos Hebreus, ele fala de algo parecido com isso. Ele diz, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Ou seja, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte, pelo tanto de palavra que vocês já receberam, vocês já deveriam estar transmitindo esta palavra. Vocês já deveriam estar ensinando esta palavra para os outros. Aleluia! Irmãos, olha só a expectativa de Deus nisso, irmãos. Deus, irmãos, Ele tem uma expectativa para com a minha vida, mas Ele também tem uma expectativa para com a sua vida, irmãos. Aleluia, Ele diz, olha, pelo tanto de palavra que vocês já receberam, vocês já deveriam estar transmitindo esta palavra, ensinando esta palavra para os outros. Aleluia! Irmãos, Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz do Calvário apenas para nos dar a salvação, mas também, irmãos, para nos fazer essa família, um corpo unido, aonde um depende do outro, precisa do outro para crescer. Você não vai conseguir crescer sozinho. Eu também não vou conseguir crescer sozinho, irmãos. Eu preciso de você para mim crescer, mas você também precisa de mim para crescer, irmãos. Porque é exatamente isso. Se você continuar lendo aí, você vai ver que no versículo 15 e no versículo 16, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, vou usar aqui. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no versículo 15 e 16. Ele diz, seguindo a verdade em amor. Ele diz, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí ele diz, nele todo o corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de cada junta, segundo a cooperação de cada parte, o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Ou seja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando a respeito da igreja. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí ele diz, nele, toda a igreja,
encorajada, firme, toda a igreja. E aí ele fala, unidos pelo auxílio dos ministérios, dos departamentos. E ele diz, segundo a cooperação de cada departamento, de cada ministério. Aí ele diz, a igreja cresce e edifica a si mesmo. Ou seja, irmãos, cada departamento, cada parte, cada ministério, ao cumprir a sua função, ele ajuda os demais ministérios e departamentos a crescer. Para que a igreja, irmão, seja saudável em amor, é preciso, é necessário que cada parte, cada departamento, cada ministério cumpra a sua função. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Aleluia! Sabe, irmãos, você foi chamado para um serviço. Você foi chamado para um ministério, irmãos. Para você exercitar, executar esse chamado, esse dom, aonde você estiver. Aleluia. Eu te digo uma coisa, irmão, se você está congregando aqui nesta igreja, você foi chamado para desenvolver e exercitar aquilo que Deus te deu aqui. Eu vou dizer um outro versículo que o pastor falou dele aqui também. Falou, ele quis falar, não sei. Quando ele citou a respeito dos velhos. Olha só o que diz o Salmo 92, versículo 12. O salmista diz que os justos florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. E aí ele diz, e florescerão nos átrios do Senhor nosso Deus. Então, irmão, se você está congregando aqui, se você está plantado aqui, irmãos, e é aqui que você tem que florescer como a palmeira, crescer como o cedro no Líbano, florescer nos átrios do Senhor nosso Deus. E o salmista, ele não para também por aí, irmãos. Ele ainda diz mais. E aí ele diz, e ainda na velhice darão frutos cheios de seivas e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Agora, irmãos, se o salmista, ele diz que os velhos darão frutos cheios de seivas e de verdor. Agora, irmãos, imagina a expectativa de Deus. Imagina o que Deus espera de vocês que é mais jovens, irmãos. Não é assim, irmãos? Uma colocação aqui, irmãos. Eu, Zezinho, os outros são mais novos, vamos poupar as mulheres, né? Olha só, eu, o Zezinho, como dizia meu pai, nós já estamos de meio-dia para tarde, irmãos. Mas nós estamos produzindo frutos, irmãos. E frutos bons. Como diz a palavra, como diz o salmista, cheios de seiva e de verdor. Ei, irmãos, para anunciar que o Senhor é reto, irmãos. Aleluia! Deus, irmãos, Ele tem uma expectativa para com as nossas vidas, irmãos. Deus confiou em nós, irmãos, esta missão de ganharmos almas para Jesus através da proclamação do Evangelho, irmãos. Aleluia! Então nós estamos congregando aqui, é aqui que nós temos que florescer como a palmeira, crescer como o cedro do Líbano, porque nós estamos plantados na casa do Senhor. É aqui que nós temos que produzir frutos, irmãos. Irmãos, eu creio, irmãos, que eu não estou aqui nesta igreja
porque apenas eu decidi estar. Mas eu creio, irmãos, que foi Deus que colocou esse desejo no meu coração de estar aqui. Agora, irmãos, se foi Deus que me dirigiu para estar aqui nesta igreja, Ele também espera que eu faça algo aqui, irmãos. Deus espera, irmãos, que eu me coloque à disposição para servir Ele aqui nesta igreja. Porque eu me lembro muito bem quando eu vim para cá, irmãos. Eu sou da segunda turma do Rema, eu formei em 2013. E quando eu formei no Rema aqui, eu congregava em uma outra igreja, a Igreja Avivamento Bíblico. Só que quem é dessa turma vai lembrar que tanto a primeira turma do Rema como a segunda turma do Rema, os monitores eram os próprios alunos. E aqui está um. Eu estudava e eu era monitor. A gente vinha um pouco mais cedo, dava uma adiantada nas coisas, começava a aula, a gente na classe, e quando faltava de 5 a 8 minutos para a hora do intervalo, a gente se assentava lá atrás, e aí a gente saía e ia arrumar as mesas, colocava o café, colocava o chá, e enfim, né, os lanches ali para o intervalo. Terminava o intervalo, a gente voltava para dentro da igreja, para a sala de aula, continuava estudando, e quando terminava a aula é que a gente ia guardar o material, lavar e guardar. E aí, irmãos, eu me lembro que quando eu formei em 2013, congregando na outra igreja, eu continuei o ano seguinte ainda na monitoria. Eu congregava na Igreja Avivamento Bíblico e eu vinha servir na monitoria na quarta e na sexta-feira. E a gente trabalhando só como monitor, a gente também podia assistir às aulas nos momentos de folga. E a gente então assistia às aulas, irmãos, e aquela palavra fervia dentro de mim. Aquela palavra, irmãos, me incendiava por dentro. E eu tinha aquela vontade de estar aqui toda quarta e toda sexta, porque eram os dias que eu tinha escolhido para trabalhar na monitoria. E eu fui percebendo, irmãos, que Deus começou a trabalhar no meu coração, me dando aquela vontade de também vir congregar aqui nesta igreja. E eu ficava pensando, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu estava bem lá. E cada dia essa vontade ia aumentando. E aí, irmão, chegou um ponto no ano de 2014, em janeiro de 2014. Eu conversei com os meus pastores de lá da Igreja Avivamento Bíblico, eles me abençoaram, não queria que eu saísse, e eu vim então congregar aqui nessa igreja. E quando eu cheguei para congregar aqui, eu falei com o pastor Eli, que eu queria uma conversa com ele, me identificar, né, porque ele me conhecia como aluno, eu queria me identificar. Ele falou, fala para a secretária marcar um horário, né? E assim aconteceu. Só que quando os irmãos aqui da igreja soube que eu estava vindo para congregar aqui, a liderança do Ministério de Integração já veio em cima de mim e falou, olha, eu quero que vocês trabalhem comigo. Trabalhem com nós aqui no Integração. Eu falei, não posso, eu ainda não conversei ainda com o pastor. Não, mas não tem problema, você já fez o Rema. E você pode trabalhar em qualquer departamento. E eu aceitei, então, começar a trabalhar no Ministério de Integração. E logo de imediato, irmãos, eu já tive esse gabinete com o pastor Eli. E ali sim eu expliquei para ele de onde eu estava vindo, o que eu fazia, né? Qual a consagração que eu tinha. E ele diz, olha, você tem toda a liberdade para você trabalhar na igreja em qualquer departamento que você quiser. E assim, então, eu comecei a servir a Deus no departamento Ministério de Integração. E já de imediato, irmãos, eu fui chamado também para trabalhar no Ministério Fono Visita. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Fono Visita, nós éramos mais de 20 pessoas. Porque devido à fama do Rema, irmãos, a gente recebia muitas visitas na igreja. Muita gente, então eram muitas fichas. E aí, todos os dias, tinha 4 a 5 pessoas da Fono Visita ligando para as pessoas. E eu fazia essas ligações na sexta-feira.
E aí, irmãos, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, na fonovisita, e daqui um pouco um saía, o outro saía, a gente se animava, falava, aí um vinha uma semana, na outra semana o outro não vinha. Enfim, irmãos, quando eu me deparei, eu estava fazendo a fonovisita sozinho. E muitas fichas. Adão trabalhou lá, Maurício trabalha com nós até hoje. E aí, irmãos, eu confesso para os irmãos que por causa dessa quantidade, do acúmulo de ficha que tinha para fazer ligação, eu vinha segunda, quarta e sexta fazer ligação. E eu ficava aqui, no mínimo, 2h30 durante essas 3 vezes na semana. Mas eu também confesso aos irmãos que quando eu chegava, que via aquele acúmulo de ficha, irmãos, eu também me dava vontade de desistir. Eu dizia, eu não vou dar conta. E aí o Espírito Santo falava no meu coração, dizendo, você foi chamado para um serviço. Você foi chamado para um ministério. E se Deus dirigiu você até a esta igreja, Ele espera que você faça algo aqui. Ele espera que você se coloque à disposição para servir Ele aqui. E assim, irmãos, eu garrei firme. E aí, trabalhando, irmãos, e N situações acontecia. Quem trabalhou na Fono sabe como que é. E eu lembro que uma vez eu me deparei fazendo a ligação, peguei uma ficha, e essa mulher era de Agudos, da cidade de Agudos. E quando eu liguei para esta mulher, de imediato ela já atendeu. Me parece que deu a primeira tocada no telefone e ela já atendeu esse telefone. Alô, alô, quem está falando? Eu me identifiquei para ela. Eu falei, meu nome é Ataíde, eu sou da Igreja Cristã Renovada, que era o nome da época, e eu faço parte do Ministério Integração, e somos nós que fazemos a recepção das pessoas que estão nos visitando. Irmãos, e essa mulher começou a chorar. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado. Eu dizia, irmão, o que está acontecendo? Em que eu posso te ajudar? E ela, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, muito obrigado. E eu falava, irmã, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. Por que você está chorando assim? Aí ela disse, irmãos, ela disse, meu marido, acabei de pegar meu marido me traindo com a minha funcionária. E eu já estava aqui me preparando para me cometer um suicídio. E eu disse, não faça isso. Jesus te ama. Eu comecei a pregar a palavra para ela. Comecei a ministrar a palavra para ela. E a gente ficou uns 40 minutos no telefone. Até que realmente eu percebi que ela estava já tranquila. E que realmente ela podia ficar realmente tranquila ali. Enfim, irmãos, é como eu disse, cada um de nós fomos chamados para um serviço. Fomos chamados para um ministério, irmãos. E quantas vezes, irmãos, outras situações, como eu falei, devido à fama do Rema, via muitas pessoas desviadas do caminho do Senhor, e que vinha nos visitar. E aí quando você ligava para essas pessoas estavam frustradas com a religião, frustradas com os pastores, frustrados com a igreja, e você tinha que contornar a situação. Trazer uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento da palavra de Deus. Casamentos, irmãos, quantos casamentos estavam destruídos, relacionamento de pai com filho, e você estava ali, sempre trazendo uma palavra de edificação. Eu me via, irmãos, Deus me usando para abençoar as pessoas nesse ministério. E durante estes mais de 10 anos que eu ainda continuo neste Ministério de Integração, eu continuo nessa igreja servindo a esses 2 ministérios. Ministério do Integração e no Ministério também da Fonovisita. Durante esses mais de 10 anos, irmãos, eu dou glórias a Deus por isso. Porque eu também pude ouvir tantos testemunhos maravilhosos.
aonde pessoas chegaram até a mim e diziam: Ataíde, se hoje eu sou salvo, você tem participação nisso. Outros chegavam até a mim e diziam: Ataíde, se hoje o meu casamento é uma bênção, você tem participação nisso. Outros, irmãos, chegavam até a mim e diziam: Ataíde, se eu estou congregando aqui nesta igreja, foi devido às suas ligações, às suas insistências ligando para nós. Ou seja, irmãos, eu e você, nós fomos chamados para um serviço. Nós fomos chamados para um ministério, irmãos. Aleluia! Irmãos, na igreja, irmãos, existe muitas necessidades, irmãos. E eu acredito, irmãos, que alguma dessas necessidades é do tamanho do dom que Deus colocou na sua vida, irmãos. E se você está congregando aqui, irmãos, Deus espera que você use deste dom que Ele te deu para você abençoar vidas aqui. Que você use deste dom que Deus te deu, irmãos, para você servir as pessoas, servir os irmãos que estão perto de você aqui, irmãos. Aleluia! Porque todos nós, irmãos, somos um corpo. E é pelo exercício que cada um faz, irmãos, é que, como diz a palavra, é que o corpo cresce. Não é assim? Como o apóstolo Paulo diz no versículo 15 e 16, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, todo o corpo, bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada parte, o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Aleluia! Ou seja, irmãos, é pelo auxílio de cada junta, de cada articulação, é que o corpo cresce. Porque, irmãos, não existe articulação sem que pelo menos duas pessoas, dois membros, se juntam, irmãos. Aleluia! Irmãos, esta igreja aqui, irmãos, ela tem uma necessidade que precisa de você, irmãos, para suprir essa necessidade. Você tem algo, irmãos, que é do tamanho de uma necessidade desta igreja. E Deus espera em você, para você cumprir isso que só você pode cumprir. Aleluia! A gente vê aqui na igreja, irmãos, muitos talentos, muitos dons, como por exemplo a gente vê o louvor, irmãos. Aonde talvez você tenha o dom de cantar, ou talvez você tenha o dom de tocar, e que talvez você não esteja fazendo isso. Irmãos, necessidades de habilidades no departamento infantil, necessidade, irmãos, de habilidade no diaconato, no Ministério de Integração, irmãos. E lá eu te digo que você é muito bem-vindo nesse ministério. Amém, irmãos? Nós vemos as necessidades de pessoas que têm habilidade na mídia, não é assim, irmãos? Pregando a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, eu não sei qual é o dom que Deus te deu, irmãos. Mas eu sei o seguinte: se Deus te deu um dom, Ele espera que você use ele aqui, irmãos. Se Deus te deu um dom, uma habilidade, irmãos, e trouxe você para congregar aqui, Ele espera que você faça isso aqui, irmãos. Aleluia! Como eu falei, irmãos, porque você tem algo que é do tamanho da necessidade que esta igreja tem. Aleluia, irmãos. O corpo cresce
quando cada um desenvolve a sua função. E nós temos visto aqui na igreja, irmãos, muitas pessoas usando os seus dons, usando os seus talentos. Irmãos, e é justamente por causa disso, porque cada um está fazendo a sua função, é que nós estamos vendo essa igreja caminhando como está caminhando, irmãos. Aleluia! Então, irmãos, use aquilo que Deus te deu. E a pergunta é, irmãos, o que você tem feito com o dom e com o talento que Deus tem colocado na sua vida? O que você, irmãos, vai fazer com esse dom que Deus colocou na sua vida, irmãos? Deus espera, irmãos, de mim e de você, que a gente exercite este dom, esse talento, para ajudar a obra de Deus a crescer. Amém, irmãos? Aleluia! Que você tenha essa consciência de entender o seu chamado no corpo de Cristo. E que você se coloque à disposição para servir ao Senhor aqui. Amém, irmãos? Aleluia! Você foi abençoado com esta palavra, irmãos? Se dedique, irmãos. Se dedique. Você também é responsável pelo crescimento desta igreja também, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação da igreja. Amém? Deus abençoe grandemente e que você possa se posicionar naquilo que Deus colocou na sua vida, que você venha se posicionar e fazer para servir ao Senhor. Em nome de Jesus.